Tivemos a honra, mais uma vez, de receber o convite de Dr. Alexandre Rolo, o presidente do Departamento de Cultura e Eventos da UAB de São Paulo. A Priscila, uma pessoa que trabalha no Departamento de Cultura, nos contactou, nos pedindo que fizéssemos mais um vídeo sobre a pandemia. E aqui nós estamos atendendo o Departamento de Cultura para fazer um vídeo sobre audiências e o Tribunal do Júri digital, ou seja, online. Vamos falar com você sobre audiência digital, audiência online, videoconferência. Nós entendemos que com esta pandemia apenas veio acelerar este processo que entendo que possivelmente nunca mais vai voltar à época antiga, aquela época em que o advogado, o Ministério Público, o juiz, todo o poder judiciário teria encontros, teria os embates, teria aquelas trocas de informações pessoais, e agora o caminho tornou-se digital. O caminho tornou-se à distância, por videoconferência. As audiências não poderão parar, a justiça não pode parar, a sociedade não pode parar, mas não é em razão da pandemia. A pandemia, como eu disse, apenas veio acelerar esta situação. Os advogados, grande parte dos criminalistas, em especial os criminalistas, se movimentam, eles se preocupam, com razão. Eu também me preocupo em falar em audiência, em réu preso, tratado com videoconferência, não tratado diretamente com o juízo, com o promotor, com aquele calor humano que sempre teve. Só que com esta situação digital, esta situação online, com o progresso que veio, não é mais possível voltar atrás. Ou seja, as audiências, entendo eu, que poderão ser sim realizadas de forma à distância, de forma digital, de forma online. Já fiz muitos júris quando ainda não tinha nada de internet. Eu fiz muitos júris sem o réu presente no tribunal do júri. Aí vai dizer que o juiz era maluco, que a promotora com que fiz o júri, o Ministério Público representado por uma promotora e com este advogado, fizemos muitos júris com o réu ausente no plenário. Por quê? Porque com a dificuldade de locomoção, de trazer o réu que estaria preso em presidiários, em penitenciárias distantes, e demanda uma logística enorme do Estado para trazer o acusado preso para o plenário do júri, nós fizemos N júris lá na década, início de 90, fizemos júris sem a presença do réu. Quais são os resultados? Os resultados foram resultados, sim, condenatórios, condenações satisfatórias, não aquelas condenações exorbitantes. Por quê? Porque quando se dá condenações exorbitantes, ou o caso é extremamente repugnante, horrendo, e a defesa não tem saída. Mas quando a defesa tem saída, quando a defesa tem elementos para justificar, para demonstrar aos jurados que aquilo que o Estado pede, que o Ministério Público pede, que o promotor pede, a condenação no seu máximo, e, na verdade, os elementos, ou seja, a tipicidade, o fato enquadrado na tipicidade, ele seria um fato brando, e não com a gravidade que é colocada na denúncia e é levada também para a pronúncia e ao tribunal do júri. Falando destes júris, vários júris foram absolvidos.
vários júris tiveram as suas condenações satisfatórias, em que o acusado, que já estava 4, 5 anos presos, e teria tomado 4 anos em semiaberto, e teria ficado preso por 4 anos em prisão preventiva. Então veja que o ganho não é só apenas, como diz o ministro do Supremo Tribunal Federal, que o processo online, o processo digital, veio para dar uma resposta rápida. Quero dizer a vocês que a resposta rápida, a resposta leal, a resposta digna à sociedade, não depende só apenas e somente de leis. Depende daqueles que as aplicam, da boa vontade, da honestidade do juízo, da honestidade do Ministério Público, da honestidade do advogado, da honestidade do operador do direito, que faz o teu trabalho, que fazem o teu trabalho dignamente, fazem o teu trabalho de uma forma honrada, faz o teu trabalho buscando essencialmente a aplicabilidade do termo da lei e também atendendo aos fatos, atendendo o que o fato determina, se ele é gravoso, se tem a necessidade de uma pena maior e se esta pena maior atenda às necessidades sociais ou se esta pena maior ela não é uma pena tão igual, gravosa, na proporção de um crime, de um resultado, de um efeito de um crime, pois se não tiver esta necessidade, como nós sabemos, temos em inúmeros processos em que o Ministério Público não mais tipifica na denúncia os homicídios simples, os homicídios privilegiados, e sim, todos os homicídios, seja tentados ou lesões corporais, que não são homicídios, como homicídio tentado qualificados. Ou seja, aplica-se um mais desnecessários para que, sob a égide de se conseguir um menos, posso dizer a você que está tão levada a uma situação em descontrole e desrespeitosa à moral. Olha, acusações, denúncias de homicídio em processos digitais, aonde sequer o homicídio, inclusive tentado, homicídio de natureza branca, não tenha acertado, não tenha ferido pessoa alguma, então não tem vítima de lesão, mas o Ministério Público as coloca como tripla qualificadora com agravantes por ter lesionado, agravantes só na imaginação da acusação. Então, o que nós chamamos a atenção é de que nestes processos digitais, nessas audiências online, o que a defesa tem que se preocupar e vai se preocupar, como sempre se preocupou, porque quando não tinha esses processos digitais, o judiciário também, quando o arbitrário não tinha advogado, não tinha defesa que sobrepusesse à vontade de um magistrado e de um Ministério Público junto com o magistrado para que equilibrasse a justiça, para que fizesse justiça, porque quando desejassem fazer injustiça, não tinha quem segura. E isto continua e vai continuar sempre, enquanto o Poder Judiciário não tomar consciência da sua responsabilidade. Os processos digitais, nós, advogados criminalistas, temos problemas seríssimos, mas não é de ordem legal, é de ordem impositiva para que
sacrificasse, para que dificultasse, para que humilhasse a classe da advocacia. Porque um processo digital, você tem facilidade do seu escritório, adentrar o processo, examinar o processo, mas quem diz que o juiz, o Ministério Público deveria fiscalizar e não deixar que isso aconteça? Não, mas isso o favorece. Faz com que não deixa o advogado, mantenha o monopólio da administração deste processo, sem que deixa com que o advogado tome ciência ou acompanhe o processo, e aí o advogado fica repetidamente pedindo que encaminhem a ele o acesso da senha, forneça uma senha. Eu tive, com todo respeito, quase um ano em um processo onde o judiciário não nos concederam o acesso ao processo, para acompanhar o processo. Não que eu não tivesse já tido acesso ao processo, já tinha examinado o processo, em um determinado momento transformou o processo em segredo de justiça, eu inclusive com procuração do processo, cassou, não tinha acesso mais ao processo. Então este tipo de controle o magistrado tem, o Poder Judiciário tem, e dane-se a defesa do acusado. Isso é o que não pode acontecer. Isso se chama deslealdade processual. Desrespeito com a parte, desrespeito com o próprio Poder Judiciário, porque está desrespeitando o descumprimento, ou seja, está no descumprimento da lei, não está cumprindo a lei como deveria ser cumprida. Ou seja, o que um magistrado ou que um membro do Ministério Público ganha com isto, a não ser a vaidade de querer menosprezar a defesa. Isto muito acontece também no Tribunal do Júri, quando há os embates. Quando há os embates lá no Tribunal do Júri, o clima esquenta, mas esquenta por qual natureza? É porque um não quer deixar com que o outro apresenta o que é de real para que os jurados possam observar. E como isto vai acontecer e pode acontecer no julgamento virtual? O Tribunal do Júri, ao nosso entendimento, não poderá ser virtual. Não tem como ser virtual, mesmo porque os juízes precisariam estar numa sala e presentes. E presente o magistrado para administrar, como presidente do Tribunal do Júri, o Ministério Público, os seus auxiliares, os auxiliares do juízo e também as partes com o defensor. Não tem necessidade, ao nosso ver, nem a população, por enquanto, porque o problema é este. Se entenderem que o Tribunal do Júri assim deu certo, acaba com ele. Não é isto. Enquanto estiver este problema da pandemia, que assim seja feito para atender com relação aos réus presos. Não tem a necessidade da presença do público, mas publica-se, dá publicidade ampla aos trabalhos. Não tem necessidade de tolher o trabalho da defesa. Ou seja, entendo eu que é possível o Tribunal do Júri sim ser virtual, ser digital, ter o videoconferência. Reúne-se o juiz, jurados, promotor, advogado, ou seja, monta a sessão do plenário do júri. As partes não têm necessidade de comparecerem. Faz as perguntas do acusado, ou seja, interroga o acusado aonde ele estiver. Se estiver preso, faz como que, da mesma forma que realiza as audiências singulares. Então não tem necessidade de que o réu venha à presença do Tribunal do Júri simplesmente para fazer o júri.
Não tem esta necessidade. Como eu já disse anteriormente, lá atrás, em 1990, início de 90, fiz muitos júris, eu com uma promotora e um juiz, sem réu presente. Por quê? Porque a pauta era elevadíssima. Então tinha que fazer com que a pauta abaixasse, e os acusados estavam quase 5, 6 anos presos, e nós fizemos N júris sem a presença do acusado. Qual é a relevância do acusado presente no plenário do júri? Se ele tem o direito de ficar calado, se ele pode utilizar o do direito de ficar calado, que é pior. Naquela ocasião, ele não tinha esse direito. Na ocasião, ele era obrigado a falar, porque se ele não falasse, quem calasse assumia a responsabilidade da culpabilidade. A ele recairia esta responsabilidade. Então, eu entendo que o tribunal do júri pode sim, parte dele ser virtual, parte dele pode ser por videoconferência. As testemunhas, as partes a serem inquiridas, não teria também necessidade de comparecer ao plenário do júri. Como, da mesma forma, já se faz, já há as orientações do CNJ e também dos tribunais para que as audiências criminais sejam virtuais, sejam realizadas à distância. E posso dizer, com experiência, já realizamos algumas delas, sem problemas algum. Basta que cada um de você, seja advogado, seja magistrado, seja promotor, seja quem for, nós, operadores do direito, tenhamos a responsabilidade de cumprir a lei. Tenhamos a responsabilidade de dar a resposta à sociedade. Dar a resposta à sociedade não é condenar, também não é absolver de forma genérica. Há, sim, a necessidade de um equilíbrio de justiça. E esta justiça está a ser feita na responsabilidade de cada um, de cada juiz, de cada magistrado e de cada promotor e de cada advogado que atua no Poder Judiciário. E vejo com bons olhos que venha a era digital, que nós possamos fazer sim, e acompanhar a evolução social, para que a sociedade possa ser resguardada, ter sim a responsabilidade e ter também com a sociedade a resposta vindo da justiça, mas de forma equilibrada, de forma justa, e não de forma como está acontecendo os abusos de ambas as partes, de várias partes, em especial por parte do Estado, que é o que muito nos preocupa. Mas quero dizer, e entendo, que aquela época não volta mais. Aquela época antiga já ficou para trás. Então vamos nos adaptar e vamos sermos responsáveis com o nosso trabalho, com a nossa prestação jurisdicional para com a sociedade. A sociedade espera isso dos operadores do direito. Espera isto de todos aqueles que são os responsáveis para devolver-lhe a prestação jurisdicional de forma justa, de forma coerente, de forma leal. Eu acho que eu vou tirar essas folhas daqui. O senhor que sabe. Preciso dela? Preciso. Não, o senhor nunca usa? Acho que ela vai me atrapalhar mais do que vai ajudar. Você deu o sinal?